Oi, Ron, e bem-vindo de volta. Estamos novamente acompanhados hoje por Chas Freeman, um dos grandes diplomatas americanos. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Feliz em estar com você, Chas. Então, você é um ex-embaixador na Arábia Saudita e também ex-secretário assistente de defesa para assuntos de segurança internacional. Gostaria de lhe perguntar sobre a sua região, ou seja, o Oriente Médio, já que muitas coisas parecem estar mudando. Por exemplo, um bom ponto de partida seria Israel. Mesmo dentro da sociedade israelense, assuntos que nunca eram discutidos antes, agora parecem estar sendo debatidos. Você ouve até mesmo israelenses, não só se referindo ao que está acontecendo, como um genocídio, mas também fazendo referência a outro holocausto. Normalmente, esse é um tipo de linguagem que era muito protegida, quase monopolizada, em referência ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Gostaria de saber como você interpreta o que está acontecendo dentro de Israel neste momento. Bem, eu acho que o vocabulário importa. A forma como as coisas são descritas importa. A aniquilação dos palestinos em Gaza é descrita como uma guerra, mas ninguém descreveria o Holocausto como uma guerra. Ele ocorreu durante uma guerra, mas foi uma função separada. E acho que isso também é verdade em relação a Gaza. As pessoas em Israel reagiram de várias maneiras à perpetuação do que veem como uma crise de reféns. Ninguém menciona, é claro, que cerca de 5.000 palestinos foram feitos reféns, presos sem acusações durante esse período. Há alguns reféns vivos ainda nas mãos do Hamas e talvez de outros grupos islamistas em Gaza. A maioria está morta. Os que estão vivos sofrem com a mesma fome, escassez de alimentos imposta por Israel e falta de água que todos os outros. Water shortages that everybody else is. I thought it was very interesting, however, to hear some Israeli. Achei muito interessante, no entanto, ouvir algumas reações israelenses dizendo: bem, os judeus novamente parecem como eram no Holocausto. Bem, todo mundo em Gaza parece como eram os judeus, os poloneses, os liberais e os ciganos no Holocausto. Então, tudo isso há uma grande mudança acontecendo. Israel perdeu seu apoio em grande parte do mundo, ou seja, no Ocidente. Mantém o apoio do Partido Republicano, aparentemente da maioria dos republicanos, mas caiu para cerca de 6% entre os democratas nos Estados Unidos. E muitos estudiosos do Holocausto e do genocídio vieram a público e disseram o que precisava ser dito. Isto é um holocausto, isto é um genocídio, não é uma guerra. This is a genocide. It is not a war. It is deliberate imposition of death through. É a imposição deliberada da morte por meio de bombardeios, tiros de franco-atiradores e, por fim, fome. Então, tudo isso é muito significativo, na minha opinião. Mas mais significativo do que isso é a carta ao primeiro-ministro de ex-oficiais de inteligência e segurança. Quase 500 ou 600 deles escreveram dizendo: olha, isso é uma estupidez. Não está nos levando a lugar nenhum e precisamos parar com isso. E a questão aí é, vamos voltar e pensar sobre o que foi tudo isso. 7 de outubro. Antes de 7 de outubro, Israel mantinha Gaza como um campo de concentração para palestinos. Você pode se perguntar o que faria se estivesse em um campo de concentração. Usaria métodos pacíficos com seus carcereiros para tentar convencê-los, ou faria o que os palestinos fizeram em 7 de outubro? Would you do what Palestinians did on October 7th? In any event, that's how this particular round started. De qualquer forma, foi assim que essa rodada em particular começou. Israel tinha vários objetivos. Um deles era eliminar o Hamas. Em grande parte conseguiu isso. Agora não há mais governo do Hamas em Gaza. Não há controle algum. Na verdade, gangues criminosas e um estado de anarquia obesiana prevalecem. Como podemos ver, sempre que um dos poucos caminhões autorizados a levar comida para Gaza entra, ele é imediatamente atacado por multidões sem lei, e por criminosos. Em segundo lugar, os israelenses queriam aproveitar isso para eliminar a presença palestina em Gaza. Eles ainda não conseguiram, mas estão a caminho disso. A fome agora está aumentando exponencialmente, e acredito que estamos a poucos dias de uma morte em massa. And we're only days away from mass death, I think. And in the meantime, the effort to concentrate Palestinians
Enquanto isso, o esforço para concentrar os palestinos na pequena parte do sul de Gaza, que foi arrasada até o chão, de modo que não resta nada lá, continua. Vimos as chamadas estações de alimentação estabelecidas por Israel em cooperação com os Estados Unidos, por meio da chamada Fundação Humanitária de Gaza, agora amplamente exposta como equivalente a ratoeiras destinadas a capturar ratos, ou neste caso, palestinos, em vez de alimentá-los. E a evidência mais condenatória disso veio numa entrevista clássica de Tucker Carlson com o coronel Tony Aguilar, um coronel aposentado do Exército dos Estados, que se juntou à Fundação Humanitária Basel e que expôs suas crueldades, de forma mais gráfica, inicialmente ao falar sobre um garotinho palestino chamado Amir, que de maneira muito comovente se aproximou dele e depois foi assassinado por atiradores israelenses. Muita coisa está acontecendo. Não sei se a dissensão em Israel é particularmente nova, mas a expressão aberta de oposição, tanto por parte de oficiais aposentados da inteligência e da segurança, quanto agora até mesmo pelo chefe do exército que disse, olha, temos duas opções. Podemos ocupar Gaza. Nesse caso, continuaremos sofrendo baixas e não podemos ter certeza de que conseguiremos eliminar a oposição militarmente. Ou podemos fazer o que fizemos antes, ou seja, cercar Gaza e sitiá-la. E preferimos fazer o último. Preferimos um cerco. Então até o exército está dizendo, olha, temos que voltar ao ponto de partida, não continuar, senhor. Tudo isso é muito novo e coloca o primeiro-ministro Netanyahu sob muita pressão. Ele também está sob pressão do presidente Biden, que aparentemente percebeu e admite que está ocorrendo fome forçada em Gaza e argumenta que isso deveria parar, mas não está parando. E as ações performáticas de várias forças aéreas, lançamentos de alimentos por paraquedas como propaganda, são completamente inadequadas para lidar com essa situação. E estamos sendo informados de que crianças desnutridas nunca se recuperarão da desnutrição que estão sofrendo agora. Então é um caos. É um caos. Eu não sei o que mais dizer. O que você acha dos governos europeus agora, porém, que estão argumentando que vão reconhecer a Palestina, principalmente França e Reino Unido? Bem, para ser justo, os britânicos disseram que fariam isso em setembro, não exatamente como os franceses. Mas só se Israel não parar com os bloqueios de alimentos e o processo de fome imposto aos palestinos. Isso é apenas uma forma cínica de fingir oposição, enquanto dão a Israel mais 2 meses para eliminar ainda mais Gaza? Ou você vê isso como... Bem, eles sabiam que isso estava acontecendo há 2 anos. Por que você acha que isso está sendo impulsionado agora pelos europeus? É apenas um ato performático? Porque se eles estivessem realmente horrorizados com o que é um genocídio, seria de se esperar pelo menos 1 ou 2 sanções. Não tenho certeza do que exatamente o reconhecimento da Palestina pretende alcançar em relação a esse genocídio, que você está dizendo que está se intensificando. Bem, isso é uma extensão da abordagem europeia anterior. Durante muito tempo, os europeus se esconderam atrás do chamado processo de paz, quando não havia processo, nem um esforço real para alcançar a paz. Depois, começaram a defender a solução de 2 estados, mas não fizeram absolutamente nada para implementá-la. Agora, eles abraçaram a solução de 2 estados, mas é quase física ou politicamente impossível de implementar, a menos que confrontem Israel diretamente, o que não expostos a fazer. Então isso é conversa vazia. É outro exemplo, eu diria, de discurso elevado, aliado à inação e ao empoderamento cínico das crueldades israelenses contra os palestinos. E pense nisso. Em setembro, assumir, é claro, uma posição britânica é absurdo. Eles vão reconhecer a Palestina se Israel fizer certas coisas. Bem, o que isso tem a ver com o direito de autodeterminação dos palestinos? Ou eles acreditam nisso ou não. E eles têm uma responsabilidade especial aqui,
porque foram eles que criaram essa confusão no início, com a Declaração Balfour e a administração subsequente da Palestina na era colonial. Então acho que essa é uma abordagem muito pouco atraente, na verdade, bastante desagradável por parte dos britânicos. Mas vamos supor que Macron e os sauditas, que elaboraram essa declaração que pediram para as pessoas na ONU apoiarem, não é uma resolução, portanto não é vinculativa, mas provavelmente vai atrair um grande número de apoiadores. Vamos perguntar o que acontece se, de fato, em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, a França, digamos, reconhecer a Palestina como um Estado independente. Isso não cria um Estado independente da Palestina na prática. Não faz nada. É inteiramente simbólico. E isso serve de lembrete de que isso não é apoio à autodeterminação palestina. É um tapa na cara de Israel. E isso fica muito claro na formulação britânica. Se vocês não fizerem as coisas certas, vamos puni-los fazendo algo que vocês não querem que façamos. Tudo é direcionado a Israel. Tudo é voltado para a opinião pública interna. Você usou a palavra cínico. Acho que é muito apropriada. Quais são os outros pontos de pressão, além dessas declarações dos europeus sobre um possível reconhecimento daqui a 2 meses? Você tem uma visão geral de como a economia israelense, sua segurança, seus portos, energia, acesso, como tudo isso foi impactado pela guerra? E acho que estou buscando algum indicativo de até que ponto isso é realmente sustentável, porque leio bastante sobre muitos jovens israelenses, especialmente aqueles ligados ao setor de tecnologia e outras indústrias importantes, deixando o país. Mas além disso, como está realmente o panorama econômico? Bem, acho que você precisa ficar de olho primeiro no chamado Sul Global. Você vê um aumento nas ações contra Israel, ostracismo de Israel, embargos a Israel, desinvestimento, boicote a produtos israelenses, proibição de exportações para Israel, especialmente de armas. Isso está aumentando quase semanalmente em reação ao genocídio operado por Israel e outras violações de direitos humanos. Claro, nem mencionamos o fato de que eles estão aproveitando a atenção pública voltada para outras questões para realizar uma grande onda de limpeza étnica e anexação na Cisjordânia. Mas acho que a pressão está começando a fazer efeito. Sabe, as pessoas, de modo geral, quando você impõe embargos e sanções. Desculpe. Certo, minha esposa entendeu. Desculpe por isso. De qualquer forma, quando você impõe sanções, basicamente distorce os termos de troca. Você cria oportunidades para que pessoas ganhem dinheiro burlando as sanções. E já vimos isso. Por exemplo, a Colômbia, que era um grande fornecedora de carvão para Israel, impôs um embargo às exportações de carvão para Israel. E mesmo assim, o contrabando aparentemente continua ocorrendo. Então, quão eficaz tudo isso é, eu não sei. A própria guerra causou um enorme impacto. O porto de Eilat, que é a única saída de Israel para o Mar Vermelho, está praticamente inoperante sob ataque iemenita há mais de um ano. Os portos de Haifa e Ashdod foram praticamente fechados por ataques de mísseis iranianos. No contexto, precisamos lembrar que tanto Israel quanto o Irã estão se preparando para outra rodada de ataques. Os iranianos já demonstraram que conseguem calibrar seus ataques contra Israel para causar danos. Durante a última rodada, a chamada Guerra dos 12 Dias, eles focaram inteiramente em alvos militares, de inteligência e de infraestrutura. Da próxima vez, não será assim. Eles têm capacidade para causar enormes danos em Israel. E Israel, mesmo com o apoio dos Estados Unidos e de países europeus, Reino Unido, Alemanha e outros, não conseguiu impedir que os iranianos atingissem seus alvos. Então esse é o contexto.
Tivemos, não sei quantos, dezenas de milhares, o último número que vi já faz um tempo, de falências de pequenas empresas. Como você mencionou, startups estão sendo criadas fora de Israel em vez de dentro do país. Temos um número desconhecido de imigrantes. O exército, basicamente, quando convoca os reservistas, tem sorte se consegue uma participação de 40% a 50%. As agências de inteligência e a liderança militar, como mencionei, estão insatisfeitas e não apoiam a estratégia de Netanyahu. O gabinete parece estar essencialmente paralisado em várias questões, devido à necessidade de Netanyahu de agradar ao elemento fascista religioso dentro dele, a parte sionista religiosa e belicista. E os ortodoxos, os ultra-ortodoxos, estão se recusando a serem recrutados e estão protestando. Politicamente, eles são muito importantes. Os palestinos israelenses estão ainda mais alienados do que o normal. Então temos um país dividido, politicamente, socialmente, economicamente, racialmente e religiosamente, e quase todo mundo no país, incluindo especialmente as famílias dos reféns, é contra o primeiro-ministro, que também está perdendo apoio no exterior. Portanto, isso parece uma fase terminal para Israel. Quanto tempo isso vai durar, eu não sei. Enquanto isso, é claro, o Ocidente, apesar de falar sobre reconhecer um Estado palestino, continua fornecendo armamentos para Israel assassinar palestinos, assassinato em massa de palestinos. E os Estados Unidos são completamente cúmplices, mais do que cúmplices. É totalmente cúmplice da política de fome, por meio da operação dessas chamadas estações de alimentação em Gaza, por uma fundação conjunta dos Estados e de Israel. Aí eu diria que, mais uma vez, vimos uma resposta completamente absurda a uma crise humanitária. Você se lembra do cais flutuante que o governo Biden tentou usar para demonstrar que realmente não era a favor de deixar os palestinos passarem fome? A Fundação Humanitária de Gaza é uma forma ainda mais macabra desse tipo de desvio cínico de atenção, um truque político. Sim, então acho que Israel está com problemas cada vez maiores. E acho que muitos israelenses entendem isso. Você ouve ex-políticos, políticos aposentados como Ehud Olmert, o ex-primeiro-ministro, ou Barak, o ex-ministro das Relações Exteriores e ex-chefe do setor de defesa, vindo a público e dizendo claramente que, veja, isso é existencial para nós. Enquanto isso, nos Estados Unidos, como fui lembrado esta manhã ao ligar a National Public Radio, está começando a haver um pouco de cobertura real sobre o que está acontecendo, mas ainda não é muita. E a BBC, que é um grande veículo de mídia internacional, embora tenha um viés pró-Israel, agora está começando a ser muito mais incisiva em suas reportagens. Tudo isso é muito importante. Volto à contradição do presidente Trump em relação ao primeiro-ministro Netanyahu. O primeiro-ministro Netanyahu, que deve ser o político mais odiado do planeta, disse que não havia fome em Gaza, que tudo isso era propaganda do Hamas, e assim por diante. Ele não tem nenhuma credibilidade. Mas o mundo do presidente Trump, sua base de conhecimento, sua visão de mundo, sua compreensão dos acontecimentos atuais, é moldado pela mídia pública, especialmente a Fox News e a televisão. Ele não dá atenção aos relatórios de inteligência. Ele forma suas opiniões lendo e assistindo TV. Mas a TV, o rádio e outros meios de comunicação estão começando a relatar as coisas de forma mais realista. E acho que isso também é verdade internacionalmente. Israel está ficando sem defensores na mídia, assim como em outros lugares. E o sinal mais claro de que os israelenses entendem isso é a decisão deles, aparentemente tomada outro dia, de banir o uso do termo hasbara, que significa explicação em hebraico, e que se tornou sinônimo de mentiras, mentiras grotescas. Então, de agora em diante, eles vão se referir às suas mentiras como diplomacia pública. How does this impact
Como isso impacta o relacionamento de Israel em sua própria vizinhança? Porque o que acho interessante é que os principais adversários de Israel, seja o que chamamos de Houthis no Iêmen ou o Irã, todos esses foram muito bem demonizados ao longo dos anos, a ponto de não discutirmos realmente suas preocupações de segurança. Basicamente, apenas colocamos rótulos neles. Mas agora vemos que eles estão ganhando certa credibilidade, por assim dizer, no sistema internacional, já que foram os únicos a se opor a isso, acredito, especialmente o Irã, considerando que conseguiu, bem, não derrotar, mas enfrentar Israel de igual para igual, e também o Iêmen com o bloqueio. Foi mais ou menos bem-sucedido. E também considerando que você foi o ex-embaixador dos Estados-Unidos na Arábia Saudita, como a Arábia Saudita se posiciona nessa situação? Porque não parece que esteja disposta a adotar uma postura firme, ou pelo contrário, parece não estar fazendo muita coisa. Mas entre o público, há certo alvoroço. Então, como isso está impactando a região mais ampla e o relacionamento com os israelenses? Esse é um conjunto de questões extraordinariamente complexo. Vou começar dizendo que a demonização do Hamas é total em Israel. Quando os israelenses viram fotos dos 2 reféns israelenses desnutridos, disseram: isso é porque o Hamas rouba toda a comida em Gaza. Bem, isso é prova da eficácia da Hasbara. Agora uma palavra proibida. Outros na região têm outros motivos para se opor ao Hamas, a menos que este seja um movimento democrático que chegou ao poder pelas urnas. Para os sauditas e outras monarquias tradicionais do Golfo, orientadas por tribos ou empresas familiares que se passam por governos, isso é um anátema, porque basicamente diz que ninguém deveria precisar de alguém como Al-Sisi no Egito, um ditador militar. Ninguém precisa disso. Ninguém precisa de um rei, um príncipe, um emir ou um tirano, porque o povo pode governar através das urnas. Essa é a base de grande parte da animosidade do Golfo em relação ao Hamas. A exceção é o Catar. E o Catar tem uma visão, um projeto de uma sociedade pós-renascença islâmica que seria democrática. Claro, é apenas uma visão, não é uma realidade. De qualquer forma, todos esses fatores entram em jogo. Vamos também lembrar o que o Hamas pretendia fazer em 7 de outubro. Eles queriam recolocar a questão da autodeterminação palestina na agenda global. Bem, eles conseguiram muito mais do que qualquer um teria ousado prever. Isso também representa uma ameaça para algumas das monarquias do Golfo. Isso é algo que agrada aos iemenitas e aos iranianos, que realmente se orgulham, tanto no mundo islâmico mais amplo quanto no mundo árabe, de terem sido os únicos a cumprir de fato a Convenção do Genocídio, que impõe a todos o dever positivo de se opor ao genocídio. Eles cumpriram. Mais ninguém, nem no Ocidente, nem na região. Assim, você tem a situação habitual nessas sociedades, em que a liderança não está em sintonia com a população. No entanto, ela é suficientemente astuta para manter a oposição sob controle e está interessada em realpolitik. O maior praticante disso no mundo atualmente são os Emirados Árabes Unidos. Mas os sauditas não ficam muito atrás. Por fim, gostaria apenas de observar que a conquista da hegemonia militar por parte de Israel no Levante, à custa de alienar o mundo inteiro, fez com que os países da região se concentrassem na ameaça que Israel representa para eles. E assim, vemos sauditas e iranianos começando a se aproximar como uma forma de equilibrar os israelenses. Isso, é claro, é complicado pelo fato de que os sauditas dependem fortemente dos Estados Unidos para armamentos e, em caso de emergência, apoio militar. E os Estados Unidos basicamente caminham em total sintonia com Israel. Uma parceria inquebrável, ou talvez subserviência seja uma palavra mais adequada. Or subservience, perhaps, is a better word. De qualquer forma, é uma situação muito complicada. Outros problemas estão surgindo.
Agora vemos o amadurecimento de uma disputa entre Israel e Turquia por influência na Síria. Estrategistas israelenses defendem, como sempre fizeram, a partição da Síria. Eles argumentam a favor de conectar a parte drusa da Síria à parte curda, criando uma espécie de corredor que estenderia a influência israelense naquela região do mundo. Os turcos não aceitam nada disso. E assim, os jordanianos estão totalmente intimidados. Os egípcios estão inquietos. Ninguém está satisfeito na região, nem os israelenses, nem qualquer outro. É interessante o que você disse sobre a Arábia Saudita e o Irã talvez encontrarem algum, se não um objetivo comum, pelo menos resolverem algumas de suas diferenças. Porque, tirando Israel da equação, sempre pareceu que essa era a verdadeira Guerra Fria principal do Oriente Médio, entre os sauditas e os iranianos. Bem, além dos Estados Unidos serem um parceiro importante da Arábia Saudita, o que impede a promoção de uma paz adequada entre os dois países, algo que os chineses vêm defendendo. Bem, não são só os chineses, os iraquianos também. Vamos lembrar que isso começou com um esforço iraquiano para reconciliar a Arábia Saudita com o Irã. Os omanitas, que são os faz-tudo diplomáticos da região, estão na mesma posição. Então, realmente, nada além da dependência da Arábia Saudita em relação aos Estados Unidos está impedindo uma entente entre Irã e Arábia Saudita, uma parceria limitada com o objetivo de equilibrar Israel. E claro, a grande ironia é que os Estados Unidos buscaram exatamente o oposto, ou seja, uma entente saudita com Israel para equilibrar o Irã. Isso já não é mais uma possibilidade realista. E os sauditas sempre foram muito cautelosos em relação aos acordos de Abraão. Eles estão basicamente em estado terminal neste momento. Ou seja, empresas privadas estão lucrando porque os embargos terminaram e assim por diante. Os árabes do Golfo, os Emirados Árabes Unidos e outros regimes árabes que normalizaram relações com Israel agora adquirem abertamente tecnologia de Estado policial israelense, que é a mais avançada do mundo, tendo sido testada em palestinos por décadas. Portanto, algumas conexões práticas não cessaram. Os sauditas continuam, nos bastidores, a cooperar com os israelenses em algumas questões de inteligência. Mas estamos vendo surgir na região aquilo que acredito que a nova ordem mundial, de modo geral, vai produzir. Parcerias limitadas, acompanhadas de oposições limitadas. Não existem mais alinhamentos do tipo ou está comigo ou contra mim. É uma prática mais complexa de relações internacionais e política externa. Bem, este é um problema mais amplo. Parece que hoje em dia não está limitado apenas ao Oriente Médio. O colapso quase completo da diplomacia, onde antes existia diplomacia, onde se avaliavam preocupações de segurança concorrentes, buscavam-se áreas para harmonizar ou tentava-se chegar a compromissos, tudo isso foi substituído por ultimatos e ameaças. E quando isso não funciona, há uma mudança para ações militares de fato. Mas como você faz sentido disso? Porque, novamente, isso não está restrito apenas ao Oriente Médio, mas não é esse um dos principais problemas. Muitos dos objetivos que vi através do Trump, ele queria paz na Ucrânia e o fim das guerras eternas no Oriente Médio. Ele queria reindustrializar, reorganizar o comércio internacional para que os etsuenses pudessem estar em uma posição mais benéfica e sustentável. Muitos desses eram bons objetivos, com os quais muitos poderiam concordar, mas parece que a abordagem diplomática para muitas dessas questões foi simplesmente deixada de lado. Em vez disso, tudo é feito com mão de ferro, apenas exigindo, impondo ultimatos e ameaçando caso outros estejam fazendo algo errado. Parece que alguns, como os europeus, estão caindo nessa. Como se vê com esse acordo comercial, eles fazem o que lhes é mandado, mesmo que seja prejudicial aos próprios interesses. E mesmo que desde o início não pareça algo muito sério, em termos de ser realmente implementado.
Mas até que ponto você vê isso como uma força motriz, basicamente levando tudo para o abismo no Oriente Médio? Desculpe, acabei misturando muitas coisas. Novamente, muitas perguntas. Mas acho justo dizer que o chamado Oriente Médio, ou seja, a região ao redor de Israel, na Ásia Ocidental, é onde tanto a diplomacia quanto o direito internacional foram deixados de lado. Não é possível que a diplomacia funcione se o objetivo é promover a rendição e o suicídio da outra parte. E essa tem sido a base de todas as negociações entre Israel e os palestinos. Israel nunca apresentou uma proposta de coexistência pacífica com os palestinos. Nem seus apoiadores internacionais realmente fizeram isso. Houve medidas temporárias, mas é só isso mesmo. Israel deliberadamente começou, desde cedo em sua história, a minar e destruir partes do direito internacional que considerava inconvenientes, e assim inventou uma doutrina de ataque preventivo, que é totalmente contrária à Carta da ONU. Colocou isso em prática. Desdenhou o Conselho de Segurança, ignorou uma série de convenções internacionais e, mais notavelmente agora, a Convenção do Genocídio. Portanto, esta é a região que envenenou o poço, que espalhou a ilegalidade, a lei da selva, se preferir, internacionalmente. Isso precisa ser reconhecido. Você mencionou acordos comerciais. Não existem acordos, né? Não há nem mesmo um texto. Não há nada além de uma capitulação a uma política de extorsão. Então esses são acordos do tipo mafioso, como um esquema de proteção. Isso sem falar no fato de que as tarifas e outras medidas que estão sendo impostas não fazem absolutamente nenhum sentido, seja matematicamente ou de qualquer outra forma, e provavelmente vão prejudicar os Estados Unidos mais do que qualquer outro país. Isso é irracional, mas temos um presidente que é arbitrário, caprichoso e despreza a lei, seja em relação aos procedimentos do Congresso ou aos tribunais. Então ele faz o que quer e o que ele quer, muitas vezes, francamente, tende a ter elementos psicopáticos. Veja só essa questão de demitir o diretor do Bureau of Labor Statistics. Este é Joseph Stalin. Sabe, no seu pior momento, ele fazia esse tipo de coisa. Claro, ela não levou um tiro na cabeça como Stalin teria feito, mas é o mesmo processo. Não gosto das notícias que você está me dando. Pronto, você está fora. Então pode-se argumentar que Stalin, o presidente Trump, e seu comportamento disruptivo e irracional são produto do colapso do direito internacional e da diplomacia. Ou pode-se argumentar que eles são a causa. Talvez sejam ambos. De qualquer forma, a diplomacia, ou seja, a arte de usar medidas que não chegam à guerra com elementos mínimos de coerção, para persuadir outros a fazer coisas que você acredita serem do seu interesse, convencendo-os de que essas coisas também são do interesse deles, está morta. Não está acontecendo. Então, parece que há muita autossabotagem acontecendo por lá. Mas eu só quero voltar um pouco ao que tudo isso significa para Israel, porque quão estável está o governo de Netanyahu neste momento. Você mencionou os problemas tanto na economia quanto com os adversários. A queda do apoio a Israel, pelo menos entre o público em países aliados. Por quanto tempo Netanyahu pode se manter no poder aqui? Porque realmente parece que a pressão está aumentando tanto internamente quanto externamente. Bem, antes de tudo, ele não vai renunciar. Você não pode convencer alguém a parar de fazer algo, quando se essa pessoa parar, ela acaba indo para a cadeia ou perdendo o emprego e assim por diante. Quero dizer, o destino dele está diretamente ligado a guerras eternas por Israel. Ele não quer lidar com os palestinos. Ele não quer lidar com o Hamas. Ele é o mestre da mentira. Ele acusa o Hamas de não querer um acordo, mas o Hamas tem buscado um acordo. O problema é que Israel não oferece nada além de suicídio ao Hamas. Sabe, cometam suicídio, desapareçam e tudo ficará bem. Bem, isso não é atraente.
então ele não vai renunciar. Mas há uma revolta se formando. Existe uma expressão chinesa de 4 caracteres que define a véspera do colapso dinástico ou de uma revolução. E ela diz: seus aliados te abandonam e o povo se opõe a você. Netanyahu arquitetou essa situação. Seus associados mais confiáveis, quero dizer, Israel sempre teve uma reputação justificadamente alta pela qualidade de sua inteligência e seu raciocínio estratégico. Mas as pessoas responsáveis por isso agora estão completamente desgostosas com Netanyahu e estão dizendo isso abertamente. O público está desiludido. Ele se mantém no Knesset com uma coalizão. É um político extremamente astuto, devotado a nada além de sua própria sobrevivência política. Aparentemente, ele não se importa. Se ele levar Israel junto consigo enquanto cai, isso não parece incomodá-lo. Então não acho que possamos prever quanto tempo ele vai durar. Mas como alguém disse uma vez, se algo não pode continuar para sempre, mais cedo ou mais tarde vai acabar. E é exatamente isso que vai acontecer com o cargo de primeiro-ministro de Benjamin Netanyahu. Parece que muito disso poderia ter sido evitado com uma disciplina adequada. Aqueles de nós, em uma era anterior, que alertamos sobre a evolução dos acontecimentos em Israel e entre israelenses e palestinos, e argumentamos que Israel estava se preparando para sua própria extinção existencial, não éramos considerados úteis. Éramos vistos como inimigos de Israel e submetidos às habituais campanhas de difamação e distorções que vemos. Você pode ver isso acontecendo agora com o Tribunal Penal Internacional. Todas as táticas desagradáveis que foram usadas para destituir Khan, o promotor, e manipular o tribunal, agora estão às claras. Então, o que temos é que Israel não foi fiel aos ideais de seus fundadores sionistas. Tem sido fiel às tradições das gangues criminosas judaicas da Europa Oriental. É assim que conduz seus assuntos. Portanto, este é um Estado que está cada vez mais isolado. A interação com ele é inaceitável para um número crescente de países e povos. Antes se questionava se Israel tinha direito de existir. Acho que a maioria das pessoas agora diria que não, com base em seu comportamento. Não deveria existir. Então, isso é algo que os israelenses fizeram consigo mesmos. E fizeram isso em parte com o apoio dos Estados Unidos e do lobby israelense nos Estados Unidos. E no final das contas, isso é enormemente destrutivo para eles e para todos os outros. E acho que é realmente uma tragédia para todos os envolvidos. Isso me leva a uma observação sobre os Estados Unidos. Nunca vi isso antes. A crítica aberta a Israel. Isso costumava ser um grande tabu, mas agora temos figuras muito proeminentes, especialmente na mídia, falando abertamente e de forma bastante dura sobre criticar Israel. Como vemos agora, à medida que os crimes humanitários começam a se acumular, até mesmo a mídia tradicional está começando a noticiar alguns desses crimes. Isso é realmente sem precedentes. Você acha que isso pode influenciar as políticas ou a política dos Estados Unidos? Porque, como vemos da Europa à Austrália, quando há centenas de milhares de pessoas marchando, é muito difícil continuar varrendo tudo isso para debaixo do tapete e simplesmente descartar como antissemitismo ou algo do tipo. Parece que Israel está perdendo seu cartão de vítima, por assim dizer, até mesmo entre os americanos. Bem, Israel tem se esforçado muito para equiparar o apoio ao genocídio com uma visão pró-Israel, ou, colocando de forma negativa, equiparar a oposição ao genocídio com o antissemitismo. E isso está cobrando seu preço. As pessoas percebem que isso é absurdo. E sim, isso está tendo um impacto. Você pode ver isso no reconhecimento do Sr. Trump de que há fome em Gaza e em sua declaração de que precisamos fazer algo a respeito, o que o diferencia do primeiro-ministro Netanyahu e do lobby sionista. E não dá mais para, sabe, já passou do ponto. And you can't, it's gone beyond the point. The Israelis charged
that starvation. Os israelenses afirmam que a fome e todo o resto são propaganda do Hamas. Mas não há evidências de que o Hamas sequer exista de fato, exceto como uma força guerrilheira intermitente dentro de Gaza. Onde está a operação de propaganda deles? Eu não vejo. Tudo o que Israel diz está se tornando cada vez menos crível. E no fim das contas, a realidade é o que resta quando você elimina tudo em que acreditava e que se provou falso. Então, a realidade está sendo exposta. Você vê até o The New York Times, uma publicação firmemente pró-sionista, muito tendenciosa em relação ao Oriente Médio, começando a relatar de forma direta sobre o genocídio. A ironia é que dentro dos Estados Unidos, muitas das vozes que se manifestam contra Israel, pessoas como Jeffrey Sachs, Max Blumenthal e Norman Finkelstein, também têm origens judaicas. Então a acusação de antissemitismo nem sempre se sustenta. Eles entendem muito bem que se os judeus forem equiparados a Israel, o que Israel quer que aconteça, eles estarão em apuros, pois Israel está ressuscitando o antissemitismo. Nunca desapareceu completamente. Mas não era um problema. Quero dizer, judeus nos Estados Unidos, não sei sobre a Noruega ou a Europa, mas judeus nos Estados Unidos são a minoria religiosa mais admirada, e com razão. Eles são um ornamento para a nossa sociedade culturalmente. São caridosos, estão envolvidos na política, fazem tudo o que se espera de um cidadão ativo, e toda essa admiração agora está seriamente em risco e em perigo de ser substituída por, sabe, qual é a palavra? What is the word? Accusations that American Jews everywhere. Acusações de que judeus americanos e judeus em todo lugar são apoiadores velados de genocídio e outras crueldades estão sendo feitas agora. Israel tem o exército mais sádico do planeta, e já demonstrou isso. Tem as políticas mais sádicas e a menor propensão a dizer a verdade. Tudo isso é totalmente contrário à tradição do judaísmo no Ocidente. Há um comentarista americano que disse que, se os judeus são o povo escolhido de Deus, os israelenses são o povo escolhido de Satanás. É a esse ponto que as coisas chegaram. Portanto, além do fato de que as 3 pessoas que você mencionou são todas homens muito honestos e íntegros, como judeus, eles têm um bom motivo para querer denunciar o que Israel está fazendo e para se diferenciarem, assim como outros judeus, de Israel e dos israelenses. Themselves and other Jews from Israel and Israelis. Bem, embaixador, muito obrigado por me conceder tanto do seu tempo. Agradeço muito. Estou feliz por estar com você. Gostaria que tivéssemos um tema melhor para discutir.